Olá pessoal, chegando aqui com vocês com mais um assunto, claro, de relevância. E nesse momento, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre mudança de mente, metanoia, de cuca, de juízo, entende? A nossa mudança é algo visível. As pessoas, claro, elas notam, né, quando há uma mudança verdadeira na nossa vida. A mudança verdadeira, pessoal, ela é gerada de dentro, percebe? De dentro para fora. Por exemplo, quando Samuel olhou me parece que foi para Eliabe, ele disse: certamente aqui está o ungido do Senhor. Ele era alto, bonito e se destacava dentre os demais. No entanto, Deus disse: não é esse não, o homem não é esse não. Resumindo a história, lá vem Davi, magro, enfim, não tinha aquela altura, enfim. Aí Deus disse para Samuel: unge-o porque este mesmo é. E Deus ainda disse para o profeta: eu não vejo como vê o homem, não é? O homem olha para a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Muitas pessoas, né, na questão da religiosidade, elas trabalham muito essa questão de aparência, né, que está ligada justamente aos costumes, não é? E as pessoas, enfim, elas veem muito a aparência, mas a aparência não quer dizer tudo não. A aparência esconde, não é, dentro das pessoas, muitas vezes, um caráter deformado, uma personalidade deformada, uma vida ainda não mudada e não transformada pela palavra, por um relacionamento íntegro com Deus. Não tem intimidade com Deus. Muitas vezes acontece isso. Em Romanos capítulo 12 e versículo 2, Paulo diz o seguinte, ó: e sede transformados, pregar aqui um óculos emprestado, alguém, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então Paulo aqui está falando de um conformismo, né? Ou seja, as pessoas conformadas, elas geralmente assim, tipo, elas estão ali, mas elas estão conformadas, elas não buscam se desenvolver, progredir, melhorar, sabe? Muitas vezes uma mudança, não é? Nas suas atitudes, na sua mente. Claro que a gente só pode mudar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, se houver uma mudança de mente. Essa mudança, ela é justamente feita, não é? Conjuntamente com a palavra, com o Espírito Santo e com a fé naquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, o velho homem foi ali com Cristo crucificado. Quando a pessoa toma posse, se apropria pela fé daquilo que Cristo fez na cruz, ele instantaneamente, pessoal, ele já tem uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não confessam. A cruz é lugar de confissão. Muitas pessoas não confessam. Eu tenho observado, tenho andado em muitos lugares e a gente muitas vezes, em certos lugares, a gente observa que tem pessoas que elas não têm o hábito de confessar. Isso mesmo que eu estou falando para você. Muitas vezes até na questão de aceitação, não é? Ou seja, as pessoas vão para o templo, né? As pessoas não vão para a igreja, né? Porque a igreja somos nós, entende agora o que eu estou querendo dizer? As pessoas vão para o templo. E quando elas chegam lá, aquele ambiente, né? Aquele ambiente convidativo, aconchegante, aquele ambiente fraterno, coisas assim desse tipo, entende o que eu estou querendo dizer? Então as pessoas começam a frequentar, mas muitas vezes aquelas pessoas não sabem nem o que é confissão de pecados, sabe? Elas não sabem o que é confissão, então se elas não confessaram, então elas não foram perdoadas. Elas estão ali simplesmente porque, como eu falei, um ambiente aconchegante, um ambiente fraterno, um ambiente onde tem músicas que falam de paz, né? Que falam de Deus, falam do Espírito, que falam do amor, enfim, não é? E as pessoas não têm esse ambiente na sociedade, não tem esse ambiente onde ela anda, onde ela estuda, até na sua casa mesmo, sabe? E ela chegou ali e tem um ambiente diferente. Mas não é só isso que resolve. O homem tem que se arrepender dos seus pecados. Isso, e tem que confessá-los. É o que diz, além de confessá-los, a palavra diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então aqui são algumas chaves, não é? Para que a mente do ser humano mude, não é? Porque se não houver confissão, não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, claro está que não houve o que, pessoal? Mudança de mentalidade. Muitas vezes nós estamos conversando com as pessoas e a gente observa pouco tempo de convívio que aquela pessoa
ela é convencida, entende? E não convertida, que ela carrega ainda certos valores, práticas, atitudes e hábitos que revelam o seu caráter ainda da velha natureza. E é interessante que muitas pessoas elas não caem a ficha para que ela mude, né? Para que ela busque essa mudança. Como Paulo diz aqui, não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos na vossa mente. E aí em seguida ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Logo a gente entende o seguinte, que quem não for transformado na sua mentalidade, na sua forma de pensar e não estiver alinhado com aquilo que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, não é? Ele não vai entender a vontade de Deus. Aí você diz assim, não, mas eu estou indo para o templo, pastor, eu estou indo. Não é tudo, não, não se engane com isso, não. Porque multidões e multidões iam aos templos. Jesus observava as pessoas. Estava ali uma pessoa no templo dando um dízimo e tocando trombeta. Jesus disse, não, isso aí meu pai que está no céu não recebe. Veio ali uma viúva, pobre viúva, e colocou uma simples moeda. Era todo o seu sustento. Jesus disse, estáis vendo vós, aquela mulher deu mais do que todos os ricos, porque os ricos deram daquilo que sobra, mas ela deu tudo que tinha. Entende o que estou querendo dizer? Ou seja, havia ali um sentimento naquela mulher, enquanto que naqueles ricos, além deles darem o que sobrava, quer dizer, se não sobrasse ele não dava, mas sobrou, ele foi lá e deu. Ainda mandou tocar trombeta. Vocês se lembram que ali diante do Muro das Lamentações, tinha dois homens, um fariseu e o outro, eu não lembro bem assim, mas eram dois homens orando, não é? Ele orava da seguinte forma, Pai, misericórdia de mim, eu não sou nem digno de levantar meus olhos aos céus. Ele estava ali no sentido de arrependimento, se compungindo, ele estava ali com sentimento, ele estava se achando indigno de levantar os olhos aos céus. Por isso que o judeu, quando ele se aproxima ali do muro, ele baixa a cabeça. É uma atitude de reconhecimento da sua pequenez, da sua fragilidade e muitas vezes até dos seus pecados. Então, do lado dele, me parece que era o fariseu, foi. Ele disse, Senhor, eu não sou como os demais, pecadores, roubadores e nem como esse aí, ó. Porque o religioso é assim, pessoal. Quando ele não passa por uma transformação de mente, ele se torna juiz. Ele se torna juiz do seu próximo, juiz do seu irmão. Ele coloca todo mundo no inferno. O céu é só dele. A igreja correta é só a dele. Essas pessoas são pessoas religiosas. Essas pessoas religiosas, elas são porque elas estão exercendo o papel de juízo que só a Deus pertence. Claro, pessoal, que nós fomos chamados por Deus para confrontar o pecado, para confrontar as coisas erradas, para apontar e dar direção para as pessoas daquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a verdade e aquilo que é correto. Mas muitas vezes o religioso, ele assume um papel que não é dele, porque o nosso papel não é de julgar, porque a humanidade já está por si só julgada pelo próprio Deus. O nosso papel é dar direção às pessoas. Entendeu agora o que eu estou falando? É dar direção, é orientar, enfim, ser luz, mostrar o caminho, sabe? Ser sal e mostrar ali o sabor da minha vida. As pessoas têm que olhar para mim, têm que sentir sabor, têm que ver mudança em mim. Então, se eu sou uma pessoa fofoqueira, vai anotando aí, arengueira, sabe? Que briga, chama palavras de baixo calão ou palavras torpes, como diz a palavra. Se eu sou uma pessoa que não perdoo, se eu sou uma pessoa que não dou frutos para o reino de Deus, que tem um monte de gente aí que só faz número, enfim, mas não soma em nada. Ele não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é assim, Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou para uma missão. Deus não chamou você para ficar sentado em banco, não. Não, Senhor. Deus chamou você para dar fruto, isso mesmo, e fruto em abundância. Deus chamou você para limpar, para podar e lhe preparar para você ser uma bênção no reino de Deus, ou seja, para você multiplicar aquilo que você recebeu. Tem pessoas que elas são obesas espirituais. O que é uma pessoa obesa espiritual? Uma pessoa obesa espiritual é aquela que só está ali há anos e anos,
de escola dominical. Vamos supor que a sua igreja tem escola dominical. Ou então anos e anos de discipulado. Ou então anos e anos de o que mais? De formação ministerial. Tem currículo A, B, C, PhD, especialização não sei aonde. Não ganha uma alma para Jesus. Não tem fruto nenhum. Mas se orgulha de olhar para aqueles históricos. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Pegue tudo isso aí que você fez, amasse tudinho, jogue no fogo e queime e comece uma vida nova de relacionamento com Deus e comece a frutificar, que você vai ter muito mais resultado. Voltando ao tempo, ao tema aqui, nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de agir, de pensar e sair, claro, não é? Da zona de conforto. Para sair da zona de conforto, claro está que você tem que romper com algumas coisas na sua vida. Talvez você tenha que romper com velhas amizades, isso mesmo. Pessoas que impedem você de sair do casulo e de ter uma mentalidade nova, talvez. Então muitas coisas nós temos que renunciar, mas muitas vezes nós temos assim um receio, medo de renunciar aquilo, porque você, enfim, foi desafiado e você não aceita o desafio. Você prefere viver uma vida limitada, seja em qual área for, naquela zona de conforto, naquele ambiente, naquela cidade, naquele bairrinho, e dali você não sai, você ficou limitado. Quem sabe até do ministério que você está, né? Tem gente que se sente bem ser pisado, ser humilhado, ser maltratado e diz: Deus está me provando. Que Deus é esse? Deus está lhe provando. Ele disse a você que está lhe provando nessa situação. Meu querido, veja bem, preste atenção, eu vou falar para você. Você tem que estar num ambiente onde você é aceito, amado, onde você é apoiado, claro, desde que você esteja dentro daquilo que alinhado com a vontade de Deus e a palavra de Deus. E você dar frutos e frutos em abundância e ter liberdade para você ser uma bênção naquele ambiente. As pessoas quando estão humilhando as outras, desprezando as outras, traindo as outras, pode ter certeza, isso aí não é de Deus não. Isso aí é do cão, do Satanás. Isso aí vem de pessoas religiosas justamente que não passaram justamente por Romanos 12:2. A mente não mudou, mudou o exterior, a aparência. As pessoas até têm aquela linguagem, é o santo e tudo aquela coisa toda, mas o seu coração é mau, é ruim. E você percebe pelas palavras, pelas atitudes e pelas ações que essa pessoa precisa de mudança. No entanto, ela não consegue enxergar isso. Por que ela não consegue enxergar? Porque ela está cega espiritualmente dentro de um ambiente espiritual. Vou ficando por aqui. Se você puder, assine o canal, compartilhe esse vídeo. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.